Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da DXM, específico em diagnóstico molecular. E se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você é gestor de laboratório ou você trabalha em laboratório de análises clínicas e sente aquele frio da barriga quando pensa em expandir para diagnóstico molecular. É aquele medo de errar, aquela dúvida que se você consegue acompanhar a tecnologia ou não, e eu sei bem como isso é. Meu nome é Bruno, eu sou farmacêutico, mestre e doutor em hematologia e hemoterapia. Eu também sou especialista em diagnóstico molecular. Eu sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou casado com a Bárbara, tenho o João Henrique como meu enteado e em breve terei meu filho, o Levi. Mas antes de ser isso tudo, né, exatamente como que era para mim, né? Era como você, eu era cheio de dúvidas e insegurança. Quando eu comecei meu mestrado na Unifesp, eu tive meu primeiro contato com a biologia molecular na prática. E eu lembro de ir com minha colega Arkane para o laboratório de biologia molecular para aprender PCR. E sabe o que aconteceu? Eu fui pegar lá um reagente sem luva e ela gritou: pelo amor de Deus, não faz isso. Esse laboratório está cheio de brometo de etídio. Eu não tinha nem ideia do quanto que aquilo poderia fazer mal para mim. E aí começaram anos de aprendizado do zero e como fazer PCR, como realmente fazer uma reação muito bem feita. Eu aprendi tudo com ela, sozinho também no laboratório, enquanto eu fazia o meu mestrado e doutorado. Aprendi a fazer várias reações de PCR, validar sequenciamento, MLPA, PCR em tempo real, tudo com muita dificuldade. Logo depois eu vim para Ponta Grossa, né, para a universidade, e aí vim realmente com aquela bagagem, né, de biologia molecular. E o pessoal falou: Bruno, por que você não monta um laboratório de biologia molecular para a gente? Eu nem sabia como que era fazer biologia molecular se não fosse para pesquisa. E realmente, quando é para diagnóstico, é outra história. Mas aí veio a pandemia e daí a gente precisou abrir um laboratório para fazer diagnóstico molecular para a Covid. E aí isso tudo do zero. A gente tinha um espaço que foi cedido por uma colega, mas só que a gente não tinha ideia como abrir aquilo. E daí a gente teve que ver, né, coisas que eram da vigilância sanitária, NBRs, várias outras legislações que a gente nem conhecia. Foi muito difícil. E aí a vigilância voltava e a gente não conseguia liberar aquilo ali. E com isso, depois de muito tempo, a gente conseguiu colocar isso aí, implementar, fizemos muito diagnóstico de Covid, e aí depois a gente expandiu para vírus respiratórios, dengue, zika, meningites, e a gente começou também a fazer testes de oncologia, né, para BCR e ABL, o laboratório ele foi se expandindo. E realmente a gente conseguiu aumentar muito nosso portfólio e a gente é referência aqui na nossa cidade, né? E qual que é a diferença entre a biologia molecular, né, para pesquisa e para o diagnóstico? É realmente você conseguir colocar ali, né, a comparação que acontece no resultado com a clínica do paciente, né? E muitos laboratórios pequenos e médios, eles têm dificuldade de implementar, porque acham que isso não é para eles. E isso é só para laboratório grande, né? E é o que acontece. Então os laboratórios terceirizam, os resultados demoram muito para retornar. E aí ficam dias ou até semanas para vir. E aí o que acontece hoje é que muitos laboratórios pequenos ou até médios dependem muito de laboratórios maiores, né? Laboratórios de referência. E o resultado acaba demorando, você não tem contato com quem realmente fez o seu teste e você fica com aquela dependência, o médico não consegue conversar com quem fez para tirar aquela dúvida e também não tem aquele melhor retorno financeiro possível, né? E é por isso que a gente criou, né, a DXM, Diagnóstico Molecular, porque eu acredito que ninguém precisa passar sozinho essa jornada que eu passei. Então, quando eu precisei abrir esse laboratório de diagnóstico para COVID, isso tudo foi um sufoco, né? Mas a gente conseguiu superar. E hoje, o meu intuito e a minha missão realmente é ajudar outros laboratórios, outros proprietários, outros diretores que também querem fazer isso. E dá para você expandir o seu diagnóstico molecular no seu laboratório sem medo e com o conhecimento certo, trazendo autonomia e reconhecimento para o seu laboratório frente a pacientes e também aos médicos que solicitam os exames. Você pode se tornar referência aí na sua região e não depender mais de outros laboratórios. Permitir que o médico ou também o seu paciente tenha um resultado mais rápido e agregar muito mais valor ao seu laboratório. Então, se você se viu aí em algum pedaço dessa minha história, saiba, a transformação ela é possível para você também. A DXM ela foi montada porque a gente tem um método prático, ele é aprovado também e que já ajudou já nosso laboratório, né, e também dezenas de pessoas que precisavam de diagnóstico molecular ter esse resultado mais rápido. E agora é a sua vez, né? Se fez sentido para você, salve esse vídeo, compartilhe com aquele colega de laboratório ou aquele amigo que está pensando em expandir e vem fazer parte dessa comunidade. Vem com a gente dominar o diagnóstico molecular e transformar o seu laboratório.
Essa é a nossa história, a história da DXM, então vem com a gente.